Graça e paz, irmãos e irmãs. Pastor Ronaldo Silveira Mota aqui. Neste vídeo, farei um resumo da primeira lição da revista Palavra e Vida deste trimestre, sobre a carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos é uma das mais importantes. Ela, na verdade, é a maior carta que ele escreveu. A sua mensagem central é apresentar a visão do Evangelho de Cristo, onde a condição de condenação humana é apresentada, mas a justificação pela graça é a alternativa mostrada e a santidade é um chamamento de Deus para um novo estilo de vida. Esta carta tem, na verdade, uma mensagem muito atual, pois todo ser humano precisa de uma mensagem de esperança em meio ao caos, em meio ao pecado. Nós não temos como discorrer todos os 13 capítulos, pois numa lição é impossível fazer uma leitura completa, da carta de Paulo aos Romanos e compreender todo o seu conteúdo. Porém, nós vamos aqui nos deter em alguns aspectos que são importantes, de forma que traga bênção e desafio para se viver uma vida relevante em nossa sociedade. Vamos nos deter em apenas 3 pontos. Como se manifesta a ira de Deus contra o pecado humano, como o ser humano deve ser justificado e a santidade com o correspondente humano, uma resposta humana ao chamamento divino. Então, primeiramente, ele vai apresentar logo no capítulo 8 sobre o pecado e a ira de Deus. Quando nós vemos o mundo ao nosso redor, não temos dúvida de que alguma coisa está muito errada com a humanidade. Basta olhar a história toda da humanidade. Quantas guerras, quanto sofrimento, quanta desordem de toda sorte. Mas também precisamos ir muito longe, não olhar só para o passado. Basta amanhecer cada dia e ver as notícias através de jornais, noticiários, TV, e nós vamos observar quanta tristeza. E também não precisa ser lá longe, só no Afeganistão. Quando olhamos para ao redor de nós, às vezes até mesmo dentro da nossa família, em nosso local de trabalho, em nossa vizinhança, quantos estão sofrendo e fazendo outras pessoas sofrerem. Esse era o sentimento do apóstolo Paulo quando ele chegou ali em Roma, uma cidade cosmopolita. Era a capital do mundo naquela época, mas com tantas injustiças e atrocidades. E logo no capítulo 1, a partir do verso 18, ele vai apresentar a ira de Deus. Como é que Deus olha para esta humanidade, para tanta injustiça cometida? E a ira de Deus como resultado diante de toda essa pecaminosidade. Ali então nós vemos o raio-x da humanidade, mostrando a perdição que está destinada ao ser humano. E Paulo expressa de alguma forma a bondade de Deus Criador e que ela pode ser percebida em todo lugar, desde o amanhecer do dia, o cântico dos pássaros, uma música. Deus manifestou através da criação e ele tem se revelado através de sua bondade no decorrer da história, suprindo a nossa vida, a vida humana com todas as bênçãos. A sua divindade, portanto, ela pode ser percebida, entendida claramente com um espírito humilde. Basta ter um espírito submisso para poder, através das coisas criadas, observarmos que existe um Criador. Portanto, ele usa uma palavra inexcusável na nossa tradução bíblica, que é um termo que significa que não há desculpas para o fato de não se crer em Deus. Assim, todos podem conhecer a Deus em seu entendimento, pois todas as pessoas têm, de alguma forma, a imagem de Deus impregnada lá no profundo da sua mente. Mas não o fazem e ainda querem colocar algo no lugar de Deus. Querem se colocar no lugar de Deus, fazendo-se sábios aos seus próprios olhos, ao seu próprio entendimento. O que, na verdade, não passa de loucura, pois o ser humano é, na verdade, apenas pó da terra, sem fôlego divino. No entanto, pela necessidade inerente ao ser humano de prestar culto à divindade, ele passa a adorar a si mesmo, a adorar os animais ou a qualquer outro objeto criado. E assim, então, o que acontece
diz o apóstolo Paulo nesta carta que Deus permitiu o homem seguir o seu caminho sozinho. E aí então isso significa o quê? Que Deus os entregou à concupiscência dos seus próprios corações. Seus desejos carnais, os desejos primários, somente o prazer para desonrarem seus próprios corpos. Em segundo lugar, Deus abandonou o ser humano às suas paixões infames e a praticar atitudes piores até mesmo do que fazem os animais racionais que agem apenas por instintos. Em terceiro lugar, Deus permitiu o homem trilhar o seu próprio caminho e os entregou aos sentimentos perversos, porque não se importaram em conhecer o Criador. E aí Paulo coloca, através de várias expressões, toda a delinquência do ser humano quando está afastado do Senhor. Temos, então, o que diante de nós? Como que o homem, o ser humano, deveria viver? O homem é chamado para viver pela fé. E, no entanto, ele acha que tudo é palpável, que tudo está sob o seu controle, e este deveria ser o ponto central da vida humana, mas o ser humano não deseja viver desta forma. Viver pela fé é o ponto de convergência, onde ele pode deixar aquela vida sub-humana e passar a viver uma vida com Deus, uma vida superior, pois o justo viverá da fé. Diante dessa realidade, Paulo coloca que há uma esperança para o ser humano. Ele apresenta, no capítulo 3, a justiça divina, mas também a justificação para o homem, que é a resposta de Deus para solucionar o problema da humanidade. O que ele diz então? Deus, Criador, é o justo juiz de toda a terra pecaminosa. Por que Deus precisa julgar? Porque, na verdade, Ele é justo. Deus é justo, Deus é santo. Porque Ele é santo e porque não há nenhum ser humano que não seja responsável pelos seus atos pecaminosos, quando ele age e ele pratica algum erro, ele é responsável, todos, sem exceção, seja judeu, grego, gentio, de qualquer nacionalidade, todos têm a mesma condição iníqua perante a santidade divina. Então não basta simplesmente tentar guardar uma lei. Deus precisa fazer justiça. E se Ele fizer justiça da forma como o ser humano merece, ninguém sobreviveria. Por isso que o salário do pecado é a morte. Mas que Deus faça justiça é o anseio de todos nós, de todo aquele que sofre justiça. Quando vemos alguém sofrendo uma injustiça, nós ficamos aspirando, desejando para que a justiça seja feita entre nós, seres humanos. Quanto mais se olharmos para o aspecto divino, Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, na sua onipotência, precisa fazer justiça. Na eternidade, diz o Apocalipse, lá no capítulo 3, verso 8, Deus estabeleceu a forma pela qual homens pecadores poderiam se relacionar novamente com Ele. E essa promessa foi sendo anunciada no decorrer da história através das leis, dos profetas, e que culminaria com a chegada de um Redentor, que seria alguém justo, e esse justo morreria pelos pecadores. Esse novo estado de justiça é recebido unicamente, portanto, pela fé na obra de Cristo. Aquilo que Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário. Mas essa justiça ela é conferida gratuitamente. Ninguém jamais pode merecer essa justiça. Por isso que ela é um presente, é graça, é advinda de um alto preço pago por Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Sendo assim, qual seria então aquela pessoa que se converte, que através da fé recebe essa bênção da justificação divina? Qual deve ser o seu estilo de vida? O apóstolo Paulo vai ensinar ali à igreja de Roma a viver a santidade de vida. Este é um outro ponto do evangelho que o apóstolo vai expor ali para que
a santidade seja algo comum, algo praticável na vida e no dia a dia, nas casas e nas famílias daqueles que conhecem a justificação pela graça, ou seja, a Igreja de Cristo. A justiça de Deus em Cristo retira de nós toda a condenação e a partir de então não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que é isso senão viver em santidade? Andar segundo o Espírito. É assim que acontece com você? Deveria acontecer com todos nós. Deus nos chama para santidade em vida, ou viver em santidade. É assim que acontece conosco e deveria acontecer. Uma vez justificados pela graça, temos que viver pelo Espírito. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livra do pecado e da morte. Portanto, queridos irmãos, nós devemos receber pela fé o Filho de Deus e uma vez adotados por Deus, recebemos todas as bênçãos através do Espírito Santo e temos a possibilidade de vitória sobre a carne. Estamos abertos para todas as bênçãos do Espírito Santo, a sua direção, o testemunho, a certeza da herança que nos está reservada. Neste estudo, vocês vão ver que a realidade dura da humanidade está sendo baseada numa vida de pecado e afastada de Deus e sujeita à sua ira. Não no sentido de um Deus caprichoso que está sentado lá no céu a atirar flechas e trovões em alguém que faz qualquer coisa errada. Não é assim que devemos ver o Senhor. Na verdade, todos nós cometemos erros e pecados e, portanto, todos somos merecedores da ira divina. No entanto, Deus simplesmente permite que a gente viva este estilo de vida comum, sub-humano, mas, no entanto, Ele nos chama para uma vida eterna. Deus é tão justo e bom que trouxe a salvação para este problema da humanidade. Jesus Cristo suportou a morte por nós, cumprindo assim toda a justiça. Nós hoje somos justificados pela graça em Cristo Jesus. A redenção é um privilégio tão grande que requer de nós um estilo de vida do céu, uma vida santificada aqui na terra. E é o Espírito Santo que habita em nós que vai promover a vitória sobre a carne dia a dia. No próximo estudo, nós vamos ver sobre a primeira carta aos Romanos. Tenha um ótimo domingo, um ótimo estudo e que Deus te abençoe. Amém.